tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar. Empresas... Estamos de volta com o Show da Tarde e hoje, agora, nesse momento, nós vamos falar sobre algo muito interessante. Uma pessoa que tem uma história de vida incrível. Ela começa no mundo das letras, ela tem um aprofundamento nas coisas da vida e ela se descobre no mundo corporativo, trabalhando para as principais empresas do Brasil. Ela vem do interior de Minas Gerais, numa cidadezinha muito pequenininha, termina a faculdade, cai no mundo, vai em São Paulo e trabalha com as principais empresas e começa a ver de que maneira que tem essa dinâmica, até que ela ascende na carreira e se torna uma consultora depois de mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo. Eu estou aqui com a Lívia, a quem eu queria agradecer muito a sua presença, e nos fale um pouquinho, Lívia, sobre a sua trajetória e essa paixão pelo mundo corporativo e, sobretudo, aonde é que está o pulo do gato de saber o que é e como você pode orientar as pessoas que trabalham no mundo corporativo. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos que me ouvem, me veem. Uma alegria, uma satisfação estar aqui. Se o Rogério não contasse que eu sou mineira, vocês logo vão perceber. Como ele bem disse, eu comecei minha trajetória lá atrás, na área técnica, né? Comecei, sim, como uma pessoa apaixonada por letras e fui explorar esse caminho todo trabalhando com roteiros, na época, para endomarketing ainda. E, nesse meio tempo, a própria agência, né, que eu fui trabalhar já entendia que as pessoas precisavam ser capacitadas. Lá, 20 anos atrás, a gente falava de e-learning, né, educação à distância, depois, hoje, educação digital. E eu comecei a minha trajetória escrevendo esses roteiros para a educação, já para grandes empresas, na época ainda o Unibanco, né, que depois, enfim, foi se transformando aí no banco que nós temos hoje, e também Algar, Sky e assim por diante. E, a partir disso, eu fui descobrindo também algumas competências de gestão, algumas competências de liderança, e comecei a assumir desafios relacionados à gestão de projetos, a como implementar grandes projetos em grandes empresas. E aí fiz, sim, uma trajetória em empresas aqui em Santa Catarina, em São Paulo, até que assumi a gestão operacional de uma EdTech, que é o DOT Digital Group. E, a partir disso, eu comecei a trabalhar com operações grandes, mais de 25 mil alunos por mês, atendendo clientes como Santander, como Boticário. E, nessa trajetória toda, eu entendi, né, como que a gente conseguiria explorar, de fato, as soluções para as empresas. Porque hoje não adianta simplesmente escalar a qualquer custo. A gente precisa entender genuinamente o que precisa ser feito para cada companhia. E aí, depois de ter passado pela XP também, e pela própria Vivae, onde eu sou executiva hoje, eu entendi que uma carreira paralela como consultora seria muito pertinente, porque, de forma personalizada, consigo olhar essa dor da empresa e trazer as soluções certas. Olívia, eu vejo pelo seu entusiasmo, pela sua simpatia, que você tem uma alegria de viver muito grande e que ascendeu no meio corporativo. Você falou algumas empresas, eu vou chegar do fim para o começo aqui. Quais foram as principais empresas que você trabalhou e onde que você disse, aqui tem algo errado, se eles me escutarem, vão melhorar a sua atividade corporativa, vão conseguir chegar melhor no cliente e vão tratar melhor seus funcionários e, ao mesmo tempo, apresentar melhor seu produto. Quando é que isso aconteceu que veio trazer esse brilho no seu olhar e dizer, você é consultora? Nossa, que pergunta especial. De fato, né, quando eu penso que as pessoas podem evoluir, que a educação é uma maneira de fazer com que isso aconteça, eu fico muito animada desde sempre. Eu acho que eu vou esquecer algumas empresas, mas quero citar algumas, né, as quais eu já entreguei algumas soluções de capacitação ou de evolução profissional de negócios, né? Como eu disse, Santander, Boticário, Nestlé, Localweb,
todas essas, né, pensando em grandes soluções e especialmente sempre pautada por indicadores e por resultados. Mas eu quero contar de forma especial o caso da Tivit, né? A Tivit recém-comprada agora, uma companhia focada em tecnologia. Na época, né, quando nos procuraram, a Tivit tinha aí seus mais de 20 mil colaboradores, Latam, né, América Latina, e uma operação de desenvolvimento, de capacitação, Rogério, muito voltada para o presencial. Então, eles tinham sala de treinamento, imagina. E, naquele momento, eles entenderam que se eles não digitalizassem, eles ficariam para trás. E isso era antes da pandemia, inclusive. Resultado, né? Eles eram divididos ali em alguns setores, tecnologia, comercial, diretoria e assim por diante. E nós desenvolvemos para cada uma dessas academias, na época era assim que eles se chamavam, né, todo o processo de capacitação de cada área, nós desenvolvemos toda uma estrutura, né, de solução de acordo com a dor de cada uma dessas áreas da empresa. E nós pudemos, em 5 anos, entregar todas as áreas digitalizadas, treinamentos acontecendo, de novo, com indicadores mapeados, resultados atendidos, só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente começa, né, com o cliente corporativo, e assim eu imagino na sua empresa também, você tem uma margem aí de contribuição a ser alcançada, né? A gente tinha um número, né? Um número que estava no negativo. E quando a gente finalizou esse projeto, depois de 5 anos, a gente estava aí com mais de 30% de margem de contribuição. Isso para o mercado corporativo, para a educação corporativa, de fato, é um sucesso. Olívia, está passando ali o seu Instagram, seu WhatsApp. Depois, se você quiser, pode reforçar como é que faz para lhe encontrar. Mas aqui a gente já teve a oportunidade de trazer várias pessoas que se apresentavam como coaching, como palestrantes, com livros publicados. Agora, eu lhe confesso que com essa alegria, com esse entusiasmo, e alguém que parece que ultrapassa essa barreira do tradicional corporativo, nós poderíamos dizer que você, mais do que uma assistente, do que um coaching, você é uma educadora corporativa? Sem dúvida. Eu sou uma educadora corporativa e principalmente uma parceira das empresas e dos empresários. Quando eu entro na empresa, eu sempre digo isso, sabe, Rogério? A gente precisa analisar bem o contexto e a gente precisa mergulhar de forma personalizada na realidade daquele cliente, né? Por mais que você tenha feito várias soluções anteriores, e elas podem te inspirar, né, para entregar mais e melhor, aquele cliente, aquele empresário, aquela empresa tem necessidades específicas que precisam ser vistas. Então, eu me dedico muito, né, com esse olhar personalizado, com esse olhar subjetivo, para que a gente daí sim possa entregar soluções que sejam de fato assertivas. Olívia, nós já estamos nos encaminhando para o final. Parabéns pela sua trajetória, pelo seu trabalho, por escolhas acadêmicas, por escolhas profissionais, e eu gostaria de, no final dessa entrevista, que você reforçasse as suas redes sociais, como é que faz para entrar em contato, e deixasse um recado final para aquele empresário que está um pouco ainda receoso e que está precisando dessa ajuda, como é que faz para lhe encontrar? Com certeza, Rogério. Vocês podem me encontrar no Instagram, livia.felizardo. Hoje mesmo tem live às 19h30, então se você quiser entender um pouco mais sobre resultados de empresas na prática, que desenvolveram pessoas, que investiram em desenvolvimento de pessoas, podem vir. Eu vou falar com o Rodrigo Estrela, que é do Sebrae Nacional. Faço também trabalhos para vários empresários da região. Sou parceira da M Dutra, assessoria contábil já há um tempo, desenvolvendo líderes, desenvolvendo processos e capacitando. E vocês podem também buscar, né, essas referências para entender um pouco mais do meu trabalho. Me chamem, vamos conversar. Eu estou à disposição para a gente fazer uma conversa e certamente contribuir com o desenvolvimento e crescimento da sua empresa. Eu agradeço muito a presença da Lívia, eu desejo sucesso no seu trabalho. E você, empresário, como eu já falei aqui, você que tem até um pequeno, um médio negócio, mas que está precisando de uma orientação, não deixe de procurar a Lívia, que diretamente das Minas Gerais, passando pelo mundo inteiro, veio aterrissar
na São José da Boa Terra e que hoje faz parte do nosso cabedal de pessoas que querem ver o progresso e desenvolvimento da sua terra, dos seus empresários e da sua gente. Muito obrigado, Lívia, pela presença, pela contribuição e espero que você tenha sucesso na sua carreira. Eu que agradeço e eu aguardo o contato de todos vocês. Obrigada, gente. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te